Olá, calouros, tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia Curata e hoje, nessa aula, eu vou conversar com vocês sobre uma matéria que sempre é cobrada no vestibular e também no Enem, direto ou indiretamente. E com certeza, se você ainda está na escola, isso também vai cair em alguma prova que você vai ter que fazer. Eu estou falando da cinemática. A cinemática é uma parte da física que você estuda os movimentos, só que sem se preocupar com o que causou esse movimento. A causa do movimento é estudada lá para frente na matéria de dinâmica. Aqui é mais tranquilo. Você vai estudar sobre a velocidade, sobre a aceleração, trajetória do movimento, mas sem se preocupar com a causa. Isso é bacana, por quê? Porque é uma matéria simples que vai te dar pontos também no Enem, assim como no vestibular. Então vale muito a pena você estudar para que você garanta esses pontos nas suas provas. E o que eu quero dizer? Bom, se eu falo em MRU, a verdade é que o próprio nome já me diz o que se trata. Quando ele fala movimento, retilíneo e uniforme, só é MRU se tiver movimento. Ou seja, o corpo não pode estar em repouso. Repouso, estática. Às vezes ele pode dizer, num exemplo lá assim, o corpo está estático, o corpo está em repouso. Significa que está parado. Então, com certeza não é um MRU, ok? A primeira informação importante aqui é essa, tem que estar em movimento. Retilíneo significa em linha reta. Então, se o movimento não é retilíneo, já não é MRU também, ok? Olha para esse desenho aqui, ó. Isto aqui, com certeza, não é MRU. Aqui tem que tomar cuidado com duas coisas. Quando a gente for ver as equações de MRU, MRV, às vezes essas equações elas são de segundo grau e elas vão ser parábolas. Mas uma coisa é a equação do movimento e outra coisa diferente é o próprio movimento. Entenderam? Se você estiver numa linha reta, digamos, peguei uma estrada retona aqui, ele pode ser um MRU, assim como pode ser um MRV, ok? Então, se ele tem movimento e ele é reto, pode ser que seja um MRU. E o que mais que vai definir que ele é um MRU? Ele é movimento, retilíneo, uniforme. E o que é uniforme aqui? Bom, primeiro você tem que entender que uniforme na física é igual ao uniforme em qualquer outro lugar. Se eu falo para você, por exemplo, que em algum colégio eles usam uniforme, o que significa? Que está todo mundo igual. Aqui uniforme também significa que tem algo que é sempre igual. E o que é sempre igual no movimento retilíneo uniforme? A velocidade. Ou seja, a velocidade do movimento é sempre a mesma. Olha que bacana. É simples, na verdade, não é? Então, se eu tenho um movimento, ele descreve uma trajetória retilínea e ele tem uma velocidade uniforme, ele é um MRU. Quando eu digo para você velocidade constante, ele não pode ter o quê? A aceleração. Ok. Significa que ele não tem aceleração? Significa que a aceleração é nula. Ele tem uma velocidade, né? Para ter uma velocidade, ele tem que estar em movimento. Só que ele não muda a velocidade. Então, eu não falo em aceleração, não penso em aceleração aqui. Só se a velocidade é constante, se ela está sempre igual. Então, não existe uma aceleração no movimento retilíneo uniforme. A partir da hora que eu olho dessa forma para o movimento, penso o seguinte, olha para esse desenho aqui, ó. Eu tenho um objeto parado em cima de uma superfície. Isso aqui tem como ser movimento retilíneo uniforme? Não, não tem. Por quê? Porque o objeto simplesmente não está em movimento. Ok? Então, ele já não preenche o primeiro requisito, que é ter movimento. Esse segundo aqui, ó, ele faz uma trajetória, ou seja, um caminho que não é retilíneo. Ele não percorre uma reta. Então, também não é classificado como movimento retilíneo uniforme. E se ele variar a velocidade, ele também não pode ser dito movimento retilíneo uniforme. Afinal, a velocidade
tem que ser constante para eu dizer que é um MRU, ok? Entenderam? Então, se não preencher esses requisitos, eu estou falando de algo que não é MRU. Fácil dessa forma. Se você entender assim, a partir do nome, você não vai cair nas pegadinhas do vestibular, nem nas pegadinhas do Enem. Você vai ver que agora é básico, é fácil. Mas quando você chega lá no final do ano, que vai fazer a prova, aí começa a complicar, porque é matéria que não acaba mais, não é verdade? Então, se você guardar na sua cabeça que MRU é movimento retilíneo uniforme, e você entender o que significa isso, que o próprio nome já te diz exatamente do que se trata, você não vai mais esquecer. Isso vai grudar na sua cabeça e pode vir o vestibular que for, você não vai cair nas pegadinhas que eles fazem. Porque, gente, eles fazem pegadinhas para te derrubar sim, porque a maioria do pessoal não vai passar. Então você vai ser o calouro, você vai ser a pessoa que vai passar, porque você não vai esquecer disso. É uma aula simples, é uma aula básica, mas você não vai mais esquecer desse conceito, porque agora você entendeu o que é movimento retilíneo uniforme pelo próprio nome, porque ele mesmo já diz quem ele é. Dessa forma você vai ver também que a física vai parar de ser tão complicada, parece uma coisa de outro mundo. O problema da física é esse, parece que alguém não tinha o que fazer, foi lá e inventou uma matéria para dificultar a vida do estudante. E não é isso. A verdade é que a física, ela é o estudo da vida no dia a dia, entendeu? Então, se você está lá fazendo uma viagem, por exemplo, meu marido já teve um carro que você apertava um botão e ele ia vários quilômetros na mesma velocidade. Era um centro, ele se apertava lá um botão e ele ia direto naquela velocidade. O que é isso? É o MRU na vida real. A gente vai por uma estrada reta, no movimento retilíneo, né? Tá em movimento, o carro não está parado e a velocidade é igual. Isso é a vida real, o MRU. Como é que ele funciona na vida real? Ou seja, faz parte da nossa vida, entendeu? Então agora, quando você estiver fazendo uma viagem e você estiver lá em velocidade constante, você vai lembrar que você está executando um movimento retilíneo uniforme. Parece doido, mas é assim que funciona, entendeu? Agora você não vai esquecer mais. Se o carro começa a acelerar ou desacelerar, ele agora tem aceleração. Então agora que ele não tem velocidade constante, ele passa a ser um MRUV ou não. Isso a gente vai ver na próxima aula. Aí eu vou explicar para você com detalhes o que é MRUV. É importante aqui também agora, eu acho que eu já expliquei para você o que é movimento, o que é repouso. Você tem que ter ideia do que significa isso, né? Na hora de você ler um exercício para poder interpretar. E você tem que saber também outras coisas, como ponto de referência ou referencial. O que significa isso? Bom, digamos que, por exemplo, eu saio aqui de São Paulo e vou até, sei lá, Brasília. Qual que é o meu referencial? O lugar de onde eu saio, São Paulo, e o lugar aonde eu vou, Brasília. Isso é meu referencial. O que é o caminho? O caminho é a minha trajetória, ou trajeto. Isso tudo você vai ver em física, tá? Quando eles falarem assim, um corpo percorreu tal trajetória, tal trajeto, isso é o quê? Isso é o caminho que ele percorreu, ok? E tem também o deslocamento. O que seria deslocamento? É o quanto você andou. Quanto que eu vou andar para sair de São Paulo e chegar em Brasília? Não sei quanto dá, mas sei lá, 400 quilômetros. Esses 400 quilômetros, que eu estou supondo, obviamente, é o meu deslocamento. Ou seja, quanto eu andei para sair de São Paulo e chegar em Brasília, ok? Outras duas coisas importantes, ponto material e corpo extenso. Corpo material é um corpo que está ali, mas que não vai fazer diferença o tamanho dele em relação ao movimento. Um exemplo, eu estou com o meu carro, né, indo de São Paulo até Brasília. Imagina o meu carro em relação a toda a rodovia. Ele não é nada, ele é um pontinho, não é verdade? Então, ele não faz diferença o tamanho dele em relação ao movimento. Pode ser um carro gigantesco. Em relação à rodovia, ele não é nada. Por isso que não faz diferença no movimento. Agora, pensa o seguinte. Eu estou voltando para casa.
O meu carro em relação à rua onde eu moro, ele faz diferença? Faz. Por quê? Porque agora a extensão do carro em relação à extensão da rua faz diferença. Às vezes eu moro até numa rua meio pequena e 3, 4 carros já quase fecham uma rua. Então agora eu passo a fazer diferença, esse carro passa a fazer diferença, ok? Mas como que eu vou saber isso? Eu vou ter que ler o problema que me apresento na hora da prova e conseguir entender o que está acontecendo para ver se esse tamanho do carro vai ou não fazer diferença. Então aqui vai uma outra dica bem importante. Para você ir bem em física, além de estudar bastante a matéria, você tem que saber interpretar. Porque você não corre o risco de você saber a matéria e ler a questão e ter dificuldade de interpretar, ok? Então, aqui eu estou te dando a primeira aula básica, explicando para você detalhadamente o que é um movimento retilíneo uniforme. E depois a gente vai começar a fazer exercício e eu vou olhar com você cada exercício com cuidado para que você aprenda a ler o exercício e entender corretamente cada exercício. Dessa forma, você nunca mais vai errar a interpretação. E isso também é bem importante. Agora eu queria só pedir para você para me acompanhar aqui no canal, ou seja, se inscreve no meu canal, dá um like e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ver a matéria de forma gratuita e aprender detalhadamente cada ponto de física. Eu acho que dessa forma a gente se ajuda e você vai ver que a física não é complicada. Na verdade, ela está no nosso dia a dia e você vai conseguir entendê-la de uma maneira bem mais tranquila. Eu espero ter ajudado, te espero daqui a pouco para a próxima aula.